Apresentar. Eu juro cumprir todas as minhas responsabilidades. Serei um defensor da vida, da natureza, da ordem e das regras. Ajudarei toda e qualquer pessoa, dependente de classe social, cor ou religião. Estarei sempre disposto a prestar socorro. Ajudarei a prevenir para não precisar salvar. Mas se caso precisar, estarei preparado. Praticarei bons costumes e a valorização da família na sociedade. Não temerei o fogo, a água, a altura, o escuro e as dificuldades. Serei corajoso, leal, verdadeiro e responsável em todas as minhas decisões. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Pois é, eu voltei, né? Sou o Juan, professor de primeiros socorros. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos muito importantes, mas antes de começar a aula, deixa aqui embaixo nos comentários o nome, tá bom? De vocês para ser contado como chamada, tá bom? Então vamos lá. O assunto de hoje são dois assuntos muito importantes, tá? Eu vou começar falando de um e mais pro meio da aula eu falo sobre outro. O primeiro assunto, ele é sobre intoxicação. Acredito eu que alguém de casa já deve ter acontecido algum tipo de intoxicação, tá? Desde que seja alimentar ou intoxicação por substância química ou outro tipo que eu vou explicar aqui pra vocês. Então vamos lá, agora vocês devem estar se perguntando o que é intoxicação, né? Eu vou explicar aqui pra vocês como que funciona. A intoxicação é algum contato que a gente tem com alguma coisa tóxica, tá? Ou alguma coisa que faz mal. Então, a gente tem esses contatos de várias formas. E tudo isso acontece por conta de algumas coisas, tá bom? E o que acontece? Através de remédios a gente pode ter intoxicação. Através de drogas, tá bom? Usuários de drogas aí também pode ter intoxicação através dessas drogas. Produtos químicos, tá? Lembra aquele alvejante que a mamãe passa, ou até mesmo a cândida? Todos esses tipos de produtos, até de casa, ou até mesmo um desodorante, todos esses são produtos químicos, tá bom? Então temos que tomar muito cuidado com esses tipos de produtos. E até mesmo alimentos.
tá? A gente pode ter intoxicação alimentar. E seria através de alimentos vencidos, tá? Por exemplo, alguém que comeu alguma coisa estragada e acabou passando mal, ou até mesmo pelo excesso de alimentos que a gente acaba comendo, tá bom? Vou dar um exemplo. Até mesmo o exemplo de amendoim. Tem gente que come muito amendoim e acaba ficando intolerante ao amendoim, tá? Então essas são as formas de intoxicação alimentar. Toda doença, ela tem um sintoma, tá? O sintoma, o que ele é? É o que a gente sente ou o que a gente apresenta quando a gente tá com aquela coisa, tá bom? Ou aquela doença. E pela intoxicação, nós temos sintomas de 3 formas, tá? A forma de inalação, que seria a via aérea, ou seja, a parte respiratória. A gente consegue ficar com intoxicação através de alguma substância que a gente acabou sentindo, por exemplo, o álcool. Muitas pessoas gostam do cheiro do álcool, mas o álcool em excesso, do cheiro do álcool, acaba te dando algum tipo de intoxicação. E os sintomas da inalação, que seria da via aérea, o que ele apresenta? Ele apresenta falta de ar, tá? Ou até mesmo batimento cardíaco muito acelerado, tá bom? Então quando você apresenta todos esses sintomas, até mesmo a irritação nos olhos causa a intoxicação e a inalação. Um exemplo de intoxicação via aérea, sabe quando você tá perto de algum lugar que tá queimando madeira? E aí começa a sentir aquele cheiro de fumaça assim, e aí os seus olhos já começam a ficar irritados e vermelhos e você começa a lacrimejar? Então, esse é um tipo de exemplo de intoxicação via aérea. Temos também a intoxicação via ingestão, tá? O que acontece? Ingestão seria tudo que a gente come, tá bom? Ou tudo que a gente coloca na boca. Esses tipos de intoxicação os exemplos que eu dei agora anteriormente, que seria do excesso de alimentos que a gente come, tá bom? A causa de excesso de alimentos que a gente come de uma hora para outra acaba tendo intoxicação alimentar, tá? Ou até mesmo comer algum alimento que você não viu que estava vencido, que estava estragado, tá bom? E esse tipo de intoxicação é o mais perigoso. Por quê? Porque quando você ingere alguma coisa vencida, além de afetar você, ele afeta todo o seu sistema. Então é onde você vai sentir diarreia, você vai sentir febre. Tem pessoas que acabam suando frio, tá? Tendo calafrio. Então é muito perigoso, tá? E o contato também, a gente tem a intoxicação por contato. O que acontece? Tem algumas substâncias que a gente acaba tendo contato com a pele ou até mesmo com os olhos, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E os sintomas dessa intoxicação por contato na pele, o que ela pode causar? Ela causa vermelhidão na pele, deixa algumas manchas, o local pode ficar ardendo, tá? Por exemplo, o desodorante. Tem pessoas que só ter o contato com o desodorante é intolerante, porque ele faz mal, às vezes aquela marca faz mal para a pessoa e acaba tendo irritação, coceira, vermelhidão no local. Então essa é uma forma de intoxicação via contato. E agora vocês devem estar perguntando assim: nossa, professor, mas o que eu tenho que fazer agora para ajudar uma pessoa que está com intoxicação? Lembra para vocês que eu falei agora que vocês têm 3 tipos de intoxicação? Quando você come alguma coisa, quando você tem contato, ou até mesmo quando você respira algo que não te faz bem. Então, eu vou ensinar para vocês agora como vocês devem agir para que vocês possam ajudar uma pessoa com intoxicação. A primeira que a gente vai utilizar aqui agora é a via contato. O que a gente deve fazer com alguém que tem intoxicação, que teve contato com alguma coisa? A gente deve lavar o local com água corrente, ou seja, de torneira ou até mesmo do chuveiro, por mais ou menos 10 minutos. Isso deve ajudar vocês a tirar pelo menos aquela vermelhidão, até mesmo aquela coceira no local. O contato nos olhos é de uma forma mais ou menos parecida, só que você precisa lavar durante 15 minutos em água corrente, tá? Lavou 15 minutos, depois você vai ter que colocar um pano limpo, pode ser tanto seco ou úmido, nos olhos durante um tempo, tá bom? Isso deve ajudar na irritação e vermelhidão dos olhos. Feito esses procedimentos, o que a gente deve fazer? Levar a pessoa imediatamente ao pronto-socorro com a embalagem do que
causou aquela intoxicação. Pra que a gente tem que levar a embalagem? Quando você chegar ao médico, você apresentar a embalagem lá, ele vai ver certinho quais foram as substâncias que te fizeram mal para poder trabalhar em cima disso, tá bom? Se eu não me engano, tem na aula de acidentes domésticos aí embaixo, se vocês procurarem, o Gustavo falou sobre isso, certo? A intoxicação por contato já foi, agora a gente vai falar sobre como a gente deve agir em intoxicação por ingestão, aquela que a gente coloca na boca, tá? A primeira coisa a ser feita, a gente tem que descobrir o que causou essa intoxicação. Então a gente vai ver se foi um Danone que a gente comeu, se foi um amendoim, tá? Se foi um arroz. Então a gente tem que descobrir por quê. Em poucos casos, tá bom? O que a gente deve fazer? A gente deve provocar o vômito para ele não continuar ali dentro. Mas é em poucos casos, tá bom? Porque em muitos casos a gente não sabe o que foi, tá? Então, por exemplo, foi um remédio? Foi um Danone? A gente não sabe, tá? Então é mais fácil não causar o vômito, tá bom? Por que isso daí não pode acontecer? Vou dar um exemplo. A gente tomou um remédio e ele é ácido, tá bom? Então pensa, todo o trajeto do remédio passando e queimando todo o seu estômago. Aí ele queimou tudo e ficou parado lá. E o que acontece? Quando você causa o vômito, a partir do momento que você causa o vômito, ele vai ter que voltar tudo aquele lugar que ele passou e que ele já queimou. Então você não concorda comigo que se você fizer isso, ele queima o local 2 vezes? Se ele passou uma vez, ele queimou uma vez. Se ele passa voltando, automaticamente ele vai queimar 2 vezes, tá bom? Então, em poucos casos, somente nos casos em que a gente sabe o que causou, a gente pode causar o vômito, tá bom? Feito isso, a intoxicação por ingestão, ela passa em normalmente 3 dias, tá? No primeiro dia, nas primeiras 24 horas, não melhorou os sintomas, tá? Se não deu uma melhorada, procura o médico, tá bom? Se ela deu uma melhorada, pode ficar em casa tranquilos que em praticamente 3 dias você já tá tudo certinho, tá bom? Lembrando que você pode sim causar o vômito, tá bom? Desde que ele seja de alimentos. Se for por remédios ou até mesmo alguma substância química que você acabou tomando por acidente, é mais fácil ir ao médico e levar a bula ou até mesmo a embalagem do produto para que lá o médico possa tratar você certinho. O que a gente deve fazer agora com a intoxicação alimentar? Que seria aquela via oral. Quando ela é alimentar, que vem a partir dos alimentos, tá? Que a gente acaba comendo e tal, a gente deve deixar a pessoa evacuar, que seria fazer o número 2, ou até mesmo vomitar. Pode deixar tranquilo, tá bom? Quantas vezes for necessário. 20 minutos depois, o que a gente deve fazer? A gente deve hidratar essa pessoa, porque durante o vômito ou até mesmo a diarreia que a intoxicação alimentar pode causar, é super tranquilo e a gente precisa hidratar a pessoa, porque durante o vômito e a diarreia, ela perdeu muitos nutrientes, tá bom? E aí a gente deve repor eles através de hidratação, pode ser água de coco, Gatorade, tá bom? É por isso que ele é recomendado nesses casos. Os sintomas, eles devem diminuir em até mesmo 24 horas, tá? Como eu já citei, em 24 horas eles podem diminuir, tá? Então pode ficar tranquilo. E se ele não diminuir em 24 horas, você deve procurar um médico, tá bom? E até mesmo 3 dias, você já não tem mais, ela dura mais ou menos em 3 dias a intoxicação alimentar. Certo, galera? Então vamos lá. Vocês já aprenderam um pouquinho, tá? Sobre o que é a intoxicação. Eu falei pra vocês certinho quais são os tipos de intoxicação e o que a gente deve fazer. Pronto, pessoal, agora vocês aprenderam já como que são os 3 tipos de intoxicação que a gente pode ter. E lembra que eu falei pra vocês no começo da aula que nós iríamos falar sobre 2 assuntos? Esse foi mais teórico e agora a gente vai precisar de um boneco ou até mesmo o irmão, tá bom? Pra gente praticar sobre o que a gente vai falar agora. Mas antes vocês precisam saber qual é o tema, tá? O tema a gente vai falar sobre engasgo, tá bom? Todo mundo aqui sabe o que é o engasgo, mas eu vou explicar aqui certinho pra vocês como que funciona. O engasgo,
ele nada mais é do que uma obstrução, ou seja, quando você tem a passagem de ar tampada. Então o que acontece? Às vezes por um alimento ou às vezes por um objeto, por acidente, que você acabou engolindo e acabou ficando engasgado, ou seja, ele ficou preso, tá bom? Na traqueia. A traqueia, ela nada mais é do que um órgão importante do nosso corpo, que é onde passa a respiração, tá? É ali onde passa a respiração. A traqueia, ela tem dois lados. Uma que vem no sentido da boca e uma que vai no sentido do nariz. Então, através da traqueia, que é onde tem a passagem de ar e alimentos, tá bom? E quando acontece a obstrução, ou seja, o interrompimento da passagem do ar, você acaba ficando engasgado, certo? Agora na prática, pega o boneco, pega o irmão do lado, tá bom? Pra gente aprender certinho. Eu vou ensinar 3 manobras, ou seja, 3 formas de desengasgar a pessoa. A primeira delas é uma resposta natural do nosso corpo, que seria a tosse, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve fazer com uma pessoa que tá engasgada é pedir para ela tossir, tá bom? Porque a tosse, ela é a forma de desengasgar uma pessoa naturalmente. O segundo passo, se não funcionou a tosse, porque a pessoa não conseguiu tossir, o que a gente vai fazer? A gente vai simular uma tosse na pessoa. E o terceiro, ele é a manobra de Heimlich. A primeira que a gente vai fazer, ela é muito mais fácil, tá? Como que funciona? Nós precisamos posicionar a pessoa que está engasgada dessa forma, só que ela debruçada, ó, da seguinte forma, tá? Pra que a gente precisa fazer isso? Porque quando a pessoa está engasgada, quando a gente fazer o movimento, o objeto que tiver dentro da garganta da pessoa, até mesmo, a gente consegue bater pra não descer o objeto que está engasgando a pessoa. Se a gente bate dele dessa forma, o que vai acontecer? Quando a gente está batendo aqui, o objeto, ao invés de sair, ele vai descer. Por conta da gravidade. Tudo que a gente joga pra cima cai, né? Então, a gente precisa debruçar a pessoa para que, quando a gente consiga dar tapa aqui, ele conseguir expelir o objeto que tem dentro dele, tá bom? Então, como que vai funcionar dessa forma? Posiciona a pessoa desse jeito. Com a palma da mão, sem ser com a palma da mão completa, a parte de baixo, o que a gente vai fazer? Entre a escápula, levanta pra mim, nós temos as escápulas aqui, ó. Essas partes assim, ó, que você consegue ver. Quando você tira a camiseta, ele fica 2 ossos aqui, certo? No meio dela, bem no centro, o que a gente vai fazer? Nessa posição, com a parte de baixo da palma da mão, 5 tapinhas leves assim, ó, no sentido pra cima também, tá? Além do tapa, você dá o sentido pra cima, pra que o objeto possa sair, certo? Feito isso, a gente vai observar a boca dele, dentro da boca dele, se o objeto já tá aqui dentro, que a gente consiga puxar com alguma pinça ou alguma coisa do tipo. Tem a outra manobra que é feita, a gente consegue fazer em crianças. Os adultos devem ficar ajoelhados, tá? Pra quê? Pra gente conseguir ter uma estabilidade, tá bom? Ela se chama manobra de Heimlich, tá? O que acontece? A pessoa está engasgada, o que a gente vai fazer? Nós precisamos abraçar a pessoa da seguinte forma. Com uma das mãos, a gente vai colocar aqui na boca do estômago, como todo mundo conhece, tá? Feito isso, a gente vai colocar a mão mais ou menos aqui, na boca do estômago. E com a outra, a gente vai apertar e subir a pessoa, ó. A gente vai fazer da seguinte forma, ó. Como se fosse levantar a pessoa, tá? Feito isso, a pessoa vai conseguir expelir o objeto que tem dentro dela, tá? Agora a gente vai pra prática, tá?
vocês aí em casa peguem o boneco, tá bom? Pra que a gente possa treinar aqui agora. A primeira coisa que a gente deve fazer é perguntar se a pessoa tá mesmo engasgada, porque se ela conseguir responder você, é porque ela teve um engasgo parcial. Eu vou perguntar pra ele se ele tá engasgado, ele vai me responder e eu vou pedir depois pra que ele consiga tossir, se ele consegue tossir, tá bom? Pra quê? Pra ver se só com a tosse se ele consegue desengasgar, tá? Então vamos lá. Tá tudo bem? Você tá engasgado? Você consegue tossir? Então tosse pra mim, rapidinho. Feito isso, tá vendo? Ele tossiu e não desengasgou ainda. O que a gente vai fazer agora? Vira. A gente precisa deixar eles nessa posição. Com uma das palmas da mão a gente vai segurar a pessoa pela frente. E com a palma da mão aqui, ó, na parte de baixo, a gente vai dar uns tapas leves, tá bom? Entre as escápulas, para que ele consiga desengasgar ou até mesmo o objeto pelo menos aparecer na garganta para que a gente consiga tirar com uma pinça, tá bom? Ou até mesmo o nosso dedo em formato de pinça, tá bom? Que a gente enfia lá e consegue tirar o objeto, certo? Então, a gente, com a palma da mão na parte de baixo, a gente vai dar leves tapas em sentido pra frente, tá? Para que ele consiga desengasgar ou até mesmo o objeto aparecer, certo? Agora, com essa manobra, eu preciso que vocês, se vocês têm um irmão pequeno aí em casa, vocês peguem ele pra fazer como exemplo, tá bom? Ou até mesmo um boneco, se vocês não tiverem irmão pequeno, tá bom? Essa manobra, ela se chama manobra de range, tá? O que vai acontecer aqui? A gente vai utilizar ela em último caso, tá? Pra que a gente vai utilizar ela em último caso? Porque ela é bastante perigosa em questão de... pode ter fratura de costela ou até mesmo outras coisas. Então por isso que ela é muito perigosa. Por que isso pode acontecer? Durante o processo a gente vai apertar essa parte aqui, tá bom? E a pessoa vai tentar expelir o objeto que tem, tá bom? Vou ensinar passo a passo aqui pra vocês. Como que ela vai funcionar? Ela só vai funcionar em casos graves, tá bom? Se todos os outros procedimentos que a gente fez não deu certo, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai virar a pessoa daquele outro mesmo jeito. E aí, a gente vai abraçar a pessoa por trás, da seguinte forma. Uma das mãos, você vai fechar ela, tá bom? E a gente vai passar por baixo dos braços da pessoa. Com a parte do dedão, a gente vai colocar, segue aqui o umbigo, ó. Sente o umbigo da pessoa. Sente o umbigo da pessoa e conta 4 dedos pra cima, tá bom? Feito isso, você vai colocar a mão fechada, com a parte do dedão virada pra barriga. E aí com a outra mão, a gente vai segurar e a gente vai apertar como se fosse levantar a pessoa, até com que a gente tenha um resultado. Cuidado para não apertar muito forte e acabar machucando a pessoa, tá bom? Nós vamos apertar para quê? A gente vai estimular o diafragma da pessoa a funcionar, tá? O diafragma, ele é um músculo responsável pela nossa respiração, tá bom? E é por isso que a gente deve estimular nessa manobra de range. Lembrando que essas manobras que vocês viram, elas devem ser feitas em adultos, tá bom? Ou até mesmo crianças acima de um ano, tá? E essas que eu vou ensinar agora pra vocês, elas são feitas com bebês. Pega uma boneca ou até mesmo um ursinho de pelúcia que vocês têm aí pra simular o desengasgo com crianças menores de um ano ou bebês, tá bom? Então vamos lá. Dos mesmos criadores de José, nas palestras que vocês viram lá do José, essa daqui é a Josefa, tá? Ela vai servir como exemplo, tá bom?
para ensinar para vocês como que é feita a manobra em bebês. A Josefa, ela tava mamando, tá? Ela tava sendo amamentada. E uma forma clássica das crianças ou os bebês engasgarem é através da amamentação, tá? E ela acabou engasgando. E a gente vai precisar ajudar, certo? Vamos juntos no passo a passo aqui. Pega a boneca aí, coloca no colo do jeito que ela tá aqui comigo. E o que vocês vão fazer? O primeiro passo é deita ela. O segundo, o que a gente tem que fazer? Estabilizar a cabeça dela. O que a gente vai fazer? Passa a mão entre as pernas e segura o maxilar para estabilizar a cabeça, para não deixar a cabeça mexendo. O terceiro passo, o que a gente vai fazer? Virar ela de barriga para baixo. Como que a gente vai fazer isso? Simples. A gente vai virar ela de barriga para baixo. O que aconteceu? Ó, eu tenho total controle sobre a criança. Ela não vai ficar se mexendo, tá? E eu preciso desengasgar ela, certo? O que a gente deve fazer? Lembra da tosse que eu falei pra vocês que deve ser feita? A tosse natural? Então, a gente vai praticar também agora da mesma forma. Mas o que a gente vai fazer? Entre as escápulas, que seria aqueles dois ossinhos que a gente consegue enxergar nas costas do neném, ou até mesmo de um adulto, bem no centro, a gente tem que dar 5 tapinhas leves para estimular a tosse, tá bom? Feito isso, a gente vai virar ela de frente, como já estava. E com 2 dedos apenas, a gente vai apertar na boca do estômago, tá? Lembra onde era 4 dedos acima do umbigo e entre a região do externo. O externo, ele é o nosso osso que separa as costelas, tá? É o osso que separa as costelas. Ele fica bem no centro. Se você passar a mão aqui, ó, você consegue sentir, tá? Então, a gente tem que apertar bem embaixo do externo, onde ele acaba, e aonde é meio mole, ó. Por que a gente tem que fazer isso? Aqui é onde fica o diafragma, o músculo da respiração. Lembra que eu falei pra vocês? E esse músculo, quando você contrai ele, quando você aperta, ele automaticamente tira o ar que a gente tem de dentro do nosso pulmão. Então, se a gente fizer isso também, apertar 5 vezes, não muito forte também para não machucar, 5 vezes na região em que eu acabei de falar para vocês, a gente vai acabar provocando uma pressão de ar para tirar o objeto que pode estar obstruindo a passagem ali na traqueia, o órgão importante que eu falei para vocês da respiração. Se não deu certo na primeira vez, tenta outras vezes. Então, prende o maxilar, vira ela de bruço. Feito isso, os 5 tapinhas na região da escápula que eu falei pra vocês, que é entre os ossinhos que a gente tem, que a gente consegue enxergar. 5 tapinhas, sentido pra frente, vira. A mesma coisa, os 2 dedos na região do diafragma, na boca do estômago que eu falei pra vocês. E vai mais 5 vezes também até a pessoa desengasgar. Feito isso, a gente vai observar dentro da boca da criança para ver se ou até mesmo o leite que ela estava tomando voltou já, ou se foi algum acidente, por exemplo, engolir alguma pecinha de brinquedo, para que a gente possa tirar o objeto de dentro da criança, tá bom? Então é isso, galerinha. Pede pro papai e a mamãe filmar vocês fazendo todas essas manobras que eu ensinei pra vocês, tá bom? Pede pra eles enviarem no grupo. O grupo vai estar aberto entre sábado e terça-feira para que possa ser enviado os vídeos e fotos, tá bom? Pra contar pontinho pra vocês, certo? Então é isso, fica um beijo pra vocês. Quem não fez ainda, volta o vídeo um pouquinho, pede pra mamãe e papai gravar, tá bom? E até a próxima aula, pessoal!